Bom dia, graça e paz, tudo bom? Heitor Ribeiro, do canal JC. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso devocional do Salmo 51. No último vídeo nós falamos do versos 1 até o verso 5 e hoje nós vamos trabalhar mais alguns versos para a glória do Senhor Jesus, tá? Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui nos cards, um desses dois lados. Vai lá e assiste e depois você volta e assiste esse daqui, tá bom? Então vamos lá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostar do conteúdo, dá um joinha aí, porque isso é relevante para o YouTube. Ele entende que esse conteúdo tem que chegar às mais pessoas. Sem mais delongas, vamos lá. Salmo 51, verso 6, diz assim, ó. Sei que deseja a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. É interessante porque a gente trabalhou nos versos 1 ao 6, Davi reconhecendo a natureza pecaminosa, reconhecendo o seu pecado e se achegando ao Deus de amor e compaixão, né? Que é o verso 1 que ele vai falar isso. Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão. E ele pede para Deus tirar dele a culpa, tirar dele o pecado. E aí ele vai falar que ele é transgressor desde o ventre da mãe dele, que ele é pecador. E aí ele fala assim, ó, sei que deseja a verdade no íntimo. É interessante isso porque às vezes a gente tenta mentir para nós mesmos, né? Nós, às vezes com a nossa natureza miserável e caída, a gente tenta encontrar subterfúgios para os nossos pecados. Mas quando o Davi fala, Senhor, o Senhor quer intimidade a partir do íntimo do nosso coração. Não apenas a verdade aparente, né? Às vezes a gente demonstra ser boas pessoas, mas no fundo do nosso coração ou nas nossas ações não há bondade, né? Não há sinceridade ou não há boas ações. Então a verdade ela tem que partir de dentro para fora, né? Ó, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Então, Davi está dizendo aqui que ele está sendo ministrado por Jesus, por Deus, né? No íntimo do seu coração. Que Deus tem proporcionado a verdade, a realidade dos fatos do que ele tem acontecido, que tem acontecido na vida dele. E no verso 7 ele fala assim, ó, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. É interessante porque ele recorre a Deus a purificação do seu pecado e da sua vida. E quando ele fala quando ele traz essa ideia, Senhor, purifica-me e ficarei limpo, porque Deus tem esse poder de nos purificar. E ele fala, lava-me e mais branco do que a neve serei. Esse lava-me aqui é interessante porque quando a gente pega o original dele, a ideia de lavar, ele tinha duas ideias no hebraico antigo. Era aquele de você lavar com água mesmo, e a ideia de você estender um tecido no varal e bater nesse tecido até ele ficar limpo, até ele sair todos os pós, toda a sujeira. E a ideia que Davi está trazendo aqui é essa, de lavar ele dessa forma, né? E é interessante porque alguns dos nossos pecados, dos nossos desafios, a gente só vai conseguir se libertar, às vezes, sentindo algumas dores. A gente só vai conseguir se libertar quando a gente deixa de fato Deus trabalhar em nossas vidas. É interessante que quando a gente vai para o livro do profeta Jeremias e a gente vê o tratar ali de Deus na mensagem do profeta na casa do oleiro, quando o oleiro está fazendo o vaso e o vaso quebra, ele começa a fazer de novo. Quando a gente vai entender um pouquinho mais essa ideia de criação do vaso, quando o oleiro está fazendo o vaso e tem ali algum matinho, alguma coisa que passou despercebido, ele arranca, né? E às vezes esse arrancar também de nós causa essa dor. Porque às vezes a gente se acostuma a viver com o pecado, a viver de qualquer jeito. E aí quando o Davi fala assim, Senhor, lava-me
bate em mim, arranca de mim isso até eu ficar limpo, até eu não ter mais vontade de fazer isso, até de fato eu entender que o Senhor é o meu Deus, até de fato que eu entender que eu preciso ser purificado pelo Senhor. E aí, imagine você sendo lavado por Deus dessa forma. E Deus nos dá várias oportunidades de não chegarmos a essa situação. Mas de fato, em alguns momentos nós chegamos e para a graça de Deus e pela misericórdia dele, ele mesmo assim nos limpa. Causa dor a nós, causa sofrimento, porque o pecado traz isso para nós, traz consequências dolorosas. Porém, quando a gente é tratado por Deus, o tratamento de Deus às vezes é dolorido, mas a consequência é a melhor possível, que é isso que Davi fala. E mais branco do que a neve serei. Então, hoje nós vamos trabalhar só esses dois versículos, e aí amanhã a gente trabalha mais alguns. Então, que hoje a gente possa, de fato, ter essa verdade dentro de nós, reconhecer quem de fato nós somos. Se nós somos mentirosos, se nós somos homicidas, se nós somos adúlteros, o que for que está dentro de nós, de fato, muitos pecados, que a gente venha a ser sincero com Deus. Senhor, ó, eu sou mentiroso, eu sou desonesto, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, porque Deus quer conhecer essa verdade a partir do nosso coração, no íntimo dos nossos sentimentos. E a partir daí, Deus começa a nos lavar, Deus começa a nos purificar. Né? Aí a ação do Espírito Santo, que Paulo vai falar lá em Gálatas capítulo 5, que tem os frutos da carne e os frutos do Espírito. Quando nós reconhecemos que o fruto da maldade, do pecado está dentro de nós, mas nós não mais queremos viver alimentando esses frutos, Deus proporciona em nós os frutos do Espírito através do Espírito Santo que habita em nós. Então, a gente precisa ter essa intimidade com Deus, ter essa sinceridade de coração com Deus. E que, de fato, hoje, eu e você consigamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, falar, Senhor, eu tenho sido isso, eu tenho sido aquilo, Senhor, me ajuda, tem até uma música, né? Me ajuda a melhorar, e que a gente possa, assim, em Cristo, galgar ou caminhar em direção à vida melhor, à diferença de estação, e que o Espírito Santo de Deus nos conduza em todos esses momentos. Que você seja abençoado por Deus com essa palavra, e que se de fato você tem vivido isso na sua vida, que você possa ser ministrado pelo Espírito Santo, e que juntamente comigo nós possamos ser libertos dos pecados que às vezes têm nos afrontado e têm nos trazido angústias e dores. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus console e ajude a sua vida. Mais uma vez eu digo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você quiser compartilhar esse conteúdo com alguém, fique à vontade, deixe Deus te usar. E se você achou interessante, dá um like, isso é relevante para o YouTube. Fique com Deus.